Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jéssica, que a gente faz literatura e vida acadêmica e hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus estudos em latim na Universidade de São Paulo, a USP. Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo, eu sou estudante de letras, faço dupla habilitação português e latim na Universidade de São Paulo e aqui eu costumo mostrar para vocês muito sobre como que é estudar na USP, como que é ser estudante de letras, como é estudar na FEFELESH, o que acontece por lá, mostro absolutamente tudo. Inclusive o próximo vídeo vai ser um vlog mostrando tudo o mais real possível de como é a minha rotina como estudante de letras. Então vou mostrar a FEFELESH, vou mostrar a Prédio das Letras, vou mostrar o bandejão, mostro tudo pra vocês. E nesse vídeo eu estou mostrando pra vocês uma tarde de estudos de latim, como que é estudar latim. Então basicamente nesse vídeo eu estava revisando um conteúdo desde a primeira sessão do Aprendendo Latim para segmentar melhor as coisas, para aprender mais, absorver melhor. Estudar é um processo lento, é um processo devagar, porque é você aprender, é você ler, você entender o que está acontecendo, então é um processo muito lento, principalmente aprender uma outra língua, e no meu caso eu estou aprendendo uma língua morta, uma língua que não é falada, que não dá para mim assistir um filme, ouvir uma música, que eu vou entender, principalmente como eu já disse aqui no canal, sobre a habilitação do latim, especificamente eu estudo o latim do século V, eu estudo um latim clássico. Então, a pronúncia também é diferente, porque a pronúncia é restaurada, né? É uma pronúncia acadêmica. É claro que envolveu muitos estudos linguísticos sobre a pronúncia do século V e tudo mais, para a gente saber essa pronúncia restaurada. Enfim, aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês como que é estudar latim. Então, o que eu tô fazendo? Eu estou retraduzindo um texto. Então, eu estou lendo em latim e fazendo a tradução. Para fazer a tradução, a gente tem que ter uma noção básica de sintaxe. Então, a gente precisa saber quem é o sujeito da frase, o que é o objeto direto, o que é o complemento, o que é o complemento verbal, o que é o complemento nominal, o que é o objeto do predicado, enfim. A gente precisa saber mais ou menos essas coisas para a gente conseguir traduzir. Inclusive, o latim é uma língua declinável. O que isso significa? Dizer que o latim é uma língua declinável significa que a gente vai declinar substantivos, adjetivos e pronomes. O que isso quer dizer? Significa que eles vão mudar de forma para indicar sua função gramatical dentro da frase. Então, essas mudanças, a gente chama de declinações, elas vão afetar o quê? A forma da palavra, como que ela vai ser escrita e como vai ser pronunciada. Então, ela vai indicar seu caso em relação a outras palavras. Então, vai ser o caso, o número e o gênero, né? Então, o caso em relação às outras palavras, o número se é singular, se é plural, o gênero se é masculino, feminino ou neutro, né? Tem 3 gêneros no latim. Em 3 gêneros gramaticais, né, que eu estou me referindo. E as declinações, para quem não conhece as declinações, a gente tem nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, vocativo. E a gente tem outras particularidades, como o locativo também, né, o uso do locativo. Então, a gente vai entender que no latim, quantas são as declinações, quantas são as conjugações, né? A gente tem verbos de primeira, segunda, terceira, quarta conjugação e terceira e quarta, que nas gramáticas a gente chama de conjugação mista. Então, basicamente, no latim clássico, a gente vai entender que os verbos a gente vai agrupar em 4 conjugações principais, primeiramente, né? Que são alguns verbos irregulares e depoentes, que vão ser classificados pela vogal temática, né? Ou seja, é a vogal que aparece entre o radical e a terminação, sabe? E essas conjugações, elas são identificadas da primeira pessoa do singular do presente, do indicativo ativo e pelo infinitivo presente ativo, né? Então, a gente vai ter a primeira, segunda, terceira, quarta conjugação, a gente tem que saber as suas terminações, né? Por que ela é da primeira conjugação? A primeira conjugação do verbo amo. O infinitivo vai ser amare. A minha pronúncia não for muito boa, os meus professores de latim, se estiverem
vendo esse vídeo, me perdoem. Na primeira conjugação, a gente vai ter a vogal temática em A. Aí, na segunda conjugação, vogal temática em E longa, né? Por exemplo, moneo, o infinitivo vai ser monere. A conjugação vogal, terceira conjugação, a vogal temática vai ser um E breve. Então, a pronúncia, né, vai ser um pouco mais rápida. Por isso que tem essa diferenciação em longa e breve, né? Então, lego, leg. O verbo ler no latim é lego, leg, legis, legiti. E a vogal temática vai ser um E breve. A quarta conjugação vai ser a vogal temática I longa, né? Então, áudio, audis, audite, audimus. O infinitivo de áudio é audire. O verbo áudio do latim é o ouço, escuto, ouvir, né? Então, parece complicado. E a gente tem a terceira e quarta conjugação, que é a terceira. No método, ele vai aparecer como terceira e quarta conjugação. Ele é uma conjugação mista, que tem características da terceira e da quarta conjugação. Então, conjugação mista, a gente vai ter que os verbos no infinitivo vai ser terminados em ere, tipo capio, capere. A conjugação do presente indicativo ativo vai ser como na quarta conjugação, mas nos outros tempos vai ser na terceira conjugação. E a gente também tem os verbos depoentes, né? Só tem a forma passiva, mas o sentido é ativo. Então, na hora que a gente for traduzir, a gente não vai traduzir como voz passiva, vai traduzir como sentido ativo, tipo loquor, loqui, locutus. E a gente tem os verbos irregulares como sum e esse, que é o ser e estar, né? O possum, posse, o wolo, wole. Então, parece muito complicado, como toda qualquer língua, mas o latim, o português ainda tem muito do latim, tanto algumas coisas estruturais, quanto algumas coisas são herança do latim. Quando a gente estuda latim, a gente aprende muito mais do português mesmo, abre muito mais, assim, o entendimento, assim, as portas do entendimento se abrem quando a gente estuda a língua latina. Quando a gente estuda a literatura latina, o pensamento romano, a gente vai entendendo não só o berço do Ocidente, mas como isso se reflete na nossa literatura brasileira, como isso se reflete no que acreditamos até hoje, como isso se reflete na estrutura e na forma de pensamento moderno, como que a antiguidade, né, usando um termo geral, como que a antiguidade ela reflete a modernidade atual, como que ter esse caminho histórico, social, como que isso influenciou os nossos pensamentos, como isso influenciou a nossa estrutura linguística, né? E isso é interessantíssimo, é maravilhoso. Eu simplesmente estou apaixonada pela minha habilitação. Eu tô em língua 4 e eu simplesmente ainda tô apaixonada. É difícil, não vou negar. Tem muita coisa que a gente precisa realmente gravar e realmente adentrar, mergulhar mesmo. Mas vale a pena cada segundo de estudo. Oi, gente! Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais detalhadamente sobre o Aprendendo Latim. Nessa edição a gente vai ter gramática, vocabulário, exercícios e textos. É da editora Odisseu. E logo de cara a gente vai traduzir uma comédia, que é a comédia de Plauto. E aqui vai falar sobre a primeira parte, né, do Aprendendo Latim, vai falar sobre Plauto e a tradição cômica romana. Então ele vai dar uma introdução de quem foi Plauto e quais as peças que a gente vai traduzir. A gente vai traduzir a Lulária, ou a Comédia da Panelinha, e as Báquidas. Então, a gente vai ter contato com um texto que ele não é um texto em prosa. Porém, aqui no livro, ele foi adaptado para ser quase um texto em prosa, né? Porque o teatro, a gente vai ter contato com a comédia. Então, a gente vai ter uma introdução
sobre os personagens da Lulária. E a gente pode ver as máscaras do teatro. E a gente vai ter contato com as primeiras partes, assim, do latim, né? O que são as pessoas, o verbo ser, estar. A gente vai entrar em contato com alguns pronomes interrogativos. A gente vai ter um vocabulário um pouco mais básico, né? De como a gente fazer a tradução. É uma coisa bem introdutória, bem interessante mesmo, e nada muito difícil. Então a gente já pode ver aqui, ó, alguns pronomes, como esse aqui, quis és tu? Quem é você? Que é esse personagem. Egum sum Euclion, senex sum. Eu sou Euclião, eu sou um velho. Então a gente vai ter aqui, bem introdutório mesmo, observações gerais, dicas de tradução. Aí a gente vai ter a gramática de introdução, né? O verbo sum. A gente vai ver como são as desinências, que indica a pessoa gramatical. A gente vai começando bem de levinho. A gente vai entender sobre a morfologia do latim. A gente vai ter vários exercícios bem mais fáceis para fazer. E aí a gente vai ter o primeiro contato com o texto. Os textos são adaptados, logicamente, para o método Aprendendo Latim, para com que a gente entenda a gramática e a sintaxe latina. Então, a gente vai começar com a seção 1A e a gente já vai começar com a comédia Lulária, de Plauto. E a gente vai ter o escravo e a escrava conversando, a gente vai ter a dinâmica textual, a gente vai entender como que é a sintaxe de uma forma mais simples, as construções gramaticais. Não é muito difícil. No final do texto, no começo a gente tem essas observações gerais e a gente tem todo o vocabulário. Sim, desde o começo a gente precisa já traduzir os textos. No começo, quando a gente vai traduzir de primeira, talvez a tradução não fique tão boa assim, mas conforme for seguindo as aulas, conforme for seguindo o método, a gente vai entendendo melhor. Então, a gente vai ter as palavras em latim e o seu respectivo significado. Algumas delas a gente já vai entender o caso, já vai mostrar o que é acusativo pra gente, está no nominativo, vai mostrar a palavra, geralmente, mais pra frente vocês vão vendo, que vai mostrar como que ela tá em nominativo e como está no genitivo, que são casos. A língua latina é uma língua declinável, então a gente vai entender aqui o que é declinação. A gente vai ver os pontos gramaticais, por exemplo, na gramática da seção 1A, a gente vai entender o que é presente no indicativo ativo, a primeira conjugação, presente indicativo ativo, a segunda conjugação, termologia, significados, casos em latim. A gente vai aprender absolutamente tudo. É só seguindo o método, é só estudando bastante o método mesmo, fazendo todos os exercícios, fazendo anotações, traduzindo. E aí não tem muito segredo. É difícil no começo? É um pouquinho difícil. Aqui, por exemplo, ó, nessa página começa os casos. O método vai explicar o que é o caso nominativo, acusativo. Aí ele vai falar do genitivo, dativo e ablativo e ordem das palavras. Qual que é a ordem dos textos latinos, né? Como que a gente pode ir traduzindo. Ele vai falar sobre o singular e o plural, vai falar sobre as declinações, que as declinações não é para verbo. Verbo a gente conjuga. Substantivos, alguns outros adjetivos, a gente declina. Aí temos substantivos irregulares, substantivos neutros. Mais exercícios para a gente fazer de cada sessão correspondente. Temos também uma parte sobre o latim no dia a dia, sobre o latim da Vulgata, porque a gente estuda o latim literário, o latim do século V, né? O latim que era como ele era escrito, não exatamente como que ele era falado, né? Porque o latim falado é o latim considerado vulgar, né? Da Vulgata. Então aí a gente vai toda a primeira sessão traduzir essas partes da Lulária. A gente vai entender o que é preposição, pronomes,
pronomes pessoais do caso reto. Aqui a seção 1D ainda continua com a Lulária. É uma comédia engraçada, então assim, quando vocês for traduzindo, for lendo, recomendo pegar um livro, pode ser, obviamente, em português, não em latim, sobre a Lulária, pegar a peça mesmo e ler para você entender melhor o contexto, o vocabulário a ser memorizado. Como que eu já tinha falado, eu acho, talvez, todo esse vocabulário a gente precisa memorizar, porque não só ele pode cair em prova e etc, mas também porque estamos aprendendo realmente de fato a traduzir, a pesquisar, a entender a morfologia, a sintaxe do latim. Então é importante ter vocabulário, é igual se fosse inglês ou qualquer outra língua moderna. Para mim, estudar latim, ela é bem mais que uma incursão propriamente na língua, né? Uma língua antiga, uma língua morta. É uma porta de acesso extremamente privilegiada à compreensão das raízes da cultura ocidental, mas não somente isso, né? Porque o português também vem do latim. A nossa estrutura argumentativa, eu tenho um fascínio que ele é estético, é um fascínio da estrutura de pensamento, como que a grande parte das ferramentas como forma de raciocínio, argumentação, retórica, organização do discurso, a organização textual que a gente tem também, como ele remonta a esse legado linguístico e filosófico romano. Então, para mim, do ponto de vista literário também, o latim ele vai nos oferecer um contato direto com obras de uma riqueza extrema e gigantesca, e que por consequência trazem um legado para nós, inclusive na nossa literatura até hoje. Então assim, eu gravei esse vídeo, a primeira parte, né, eu estudando já tem um tempo, aí eu gravei sobre aprendendo latim, aí agora essa parte final, inclusive eu tô até com o cabelo diferente. Então para mim estudar latim é importante e mostrar para as pessoas a importância do latim, mostrar que tem uma graduação em latim, que ela tá de portas abertas, que é uma universidade pública. Eu acho que é extremamente importante e eu acho que é uma boa a gente poder estudar e poder entender os berços culturais que fazem parte também da história brasileira e como isso se reflete na nossa própria literatura, né? Machado de Assis, por exemplo, Graciliano Ramos, sabe? Tem inúmeros autores, escritores, grandes clássicos da literatura, tanto brasileira quanto mundial, que também tem esse aporte cultural, que tem essa importância. Então, assim, estudar é sempre bem-vindo e consumir conteúdos e consumir a literatura, principalmente de grandes clássicos, é sempre transformador, tanto da nossa mente, do ponto de vista do nosso próprio cérebro, da nossa formação do cérebro e de como vamos encarar, entender o mundo, tanto do aspecto social, linguístico, cultural. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam que eu tenho o link de afiliados da Amazon. Vocês podem comprar através do meu link. Nenhum valor a mais será acrescentado na compra de vocês. Porém, vocês estarão ajudando o canal a se manter, principalmente agora que eu não tenho estágio, não tô com trabalho, seja contrato ou CLT. Então preciso que vocês também me ajudem com o canal para que eu consiga monetizar e pelo menos algum valor do canal poder vir e eu transformar essa plataforma também como minha fonte de renda de alguma maneira. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. E o próximo vídeo vai ser um vlog de estudos bem profundo e mostrando o cotidiano, rotina, absolutamente tudo de uma estudante universitária de letras na USP e como são os estudos na FEFELESH,
porque as pessoas falam muita besteira sobre a FEFELESH, sobre a universidade, sobre a gente que estuda lá. Então, assim, eu acho que é importante mostrar como realmente é. Muito, muito obrigada novamente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!